meus queridos alunos, mais uma vez com vocês aqui, professor André Luiz, trazendo para vocês conhecimento na área de filosofia, que são conhecimentos importantes, são conhecimentos que nós aproveitamos para a leitura da nossa realidade em geral, da nossa própria condição interior e, obviamente, né, daquilo que a gente vai construir para o futuro. Mas, vocês sabem, sempre tem este beabá funcional aqui comigo. Pela minha experiência neste processo de aula remota, plataforma, construção aí online, né? Eu sei que o bichinho da dispersão ele é aqui o nosso principal problema. Então eu sempre dou esse conselho, pode parecer para vocês enjoado escutar toda vez, mas é interessante que você consiga, né, alinhar aí na cadeira a sua coluna, pegar o material direitinho, uma água, uma coisa legal, para poder evitar o foco ir embora. A gente precisa de concentração, de capacidade de observação contínua. Então eu conto com vocês, eu faço a minha parte, vocês farão a de vocês e aí todo mundo ficar feliz. Tá? Nós vamos ali continuando com os nossos elementos da filosofia. E temos um elemento aqui fundamental, que é a argumentação. Olha só, a argumentação. Dentro da filosofia, na verdade, gente, dentro do conhecimento em geral, né, você está falando aí tanto na área técnica, na área médica ou na área humanística. Na verdade, todos têm os elementos, tanto técnicos como humanos. Isso é meio confuso, mas depois a gente desfaz isso. É óbvio que todas as áreas precisam da argumentação. É isso que eu quero trazer para vocês. Não há como você e a área médica e a área técnica sem argumentar. Não é a área só humanística, não. Às vezes eu acredito que muita gente erradamente pensa, eu só vou precisar disso aí se eu fizer filosofia, história, direito. Não, não é assim. Em todas as áreas você vai precisar, tá? É um conteúdo comum, é um elemento que permeia, é transversal, é interdisciplinar todos eles, tá? Então, paciência, muita concentração, porque nós vamos tratar, por exemplo, da forma como você vai expressar aquilo que você tem enquanto ideia. Olha só. Um dos elementos conceituais da argumentação é justamente essa capacidade de você expressar suas ideias. Como é que você vai expressar aquilo que você construiu na sua mente? Como é que você vai, de forma latente, adequada, coerente, demonstrar a arquitetura do seu pensamento, a construção do seu pensamento, a elaboração desse pensamento? Você precisa tomar mão da argumentação. A argumentação é o elemento, é o elo. A argumentação é a estrutura mais básica para isto, meu caro. Então nós precisamos ter muito cuidado, estudar bastante, saber pisar neste terreno que é a argumentação de uma forma consistente, tá? Então, se nós temos essas estruturas, se nós temos este caminho a percorrer, nós temos de ter muito cuidado. A filosofia nos adverte desde o período clássico Aristóteles. Lembra de Aristóteles? A famosa lógica aristotélica. A lógica clássica. Nós já temos aula aqui sobre isso, então eu te convido mais uma vez. Você sabe que eu sempre faço esse convite para que você tenha autonomia. Vai lá na plataforma Gonçalves Dias. Lá na plataforma Gonçalves Dias nós temos aulas sobre esta lógica clássica. E você lá vai perceber, se já assistiu, já sabe, que a lógica clássica ela tem uma preocupação imensa com este elemento que é a argumentação. A argumentação como uma forma de construção do conhecimento, a argumentação como forma de expressão deste conhecimento. Como é que eu dou confiabilidade a isso? Como é que eu estabeleço critérios e como é que eu crio, na verdade, este conhecimento de uma maneira em que ele possa ser reconhecido, identificado, pontuado de uma forma adequada? Obviamente, a técnica de argumentar, a lógica que vai conduzir este raciocínio, ele é fundamental. Ok? Então, desde os primórdios da construção do conhecimento, quer seja em qualquer área, a argumentação sempre foi um conceito estudado, debruçado, esmiuçado, certo? Para que consigamos ter um conhecimento mais apurado. É válido você lembrar que a estrutura da argumentação ela é uma estrutura que vai permitir também você trabalhar
elementos dentro das disciplinas que vocês hoje têm muito contato. E não é só na história, nós temos linguagens e códigos, a arte, a disciplina arte também, mas nós temos uma famosa, né, que eu quero aqui compartilhar com você, deixar um abraço aos professores de língua portuguesa e redação. Você tem uma estrutura como a dissertação, que é algo que você está constantemente treinando e que depende de quê? Depende de uma capacidade argumentativa. Então, o que você vai necessariamente utilizar para argumentação será fundamental para o julgamento do texto que você vai escrever. O texto dissertativo, ele vai te exigir, em grande parte, a argumentação. E a forma de você construir essa argumentação vai ter um impacto direto, obviamente, com a produção desse texto, com a confiabilidade desse texto e, claro, com a possibilidade desse texto estar de forma adequada ao estilo ao qual ele é exigido. Nos vestibulares, você sabe muito bem, que sempre tem a redação. E a redação, ela tem um poder, ela tem um peso muito grande, certo? E ela, em grande parte, depende desse poder argumentativo. Tá? Se a gente for fazer um apanhado geral, você vai perceber que a argumentação é um elemento que está latente o tempo inteiro no dia a dia, no conhecimento erudito, mas também no conhecimento do senso comum até, e em todos os outros elementos que nós podemos produzir e que nós intentamos de ter conhecimento, correto? Beleza? Eu separei para a gente aqui, dentro dessa construção de conhecimento, dessa construção de exposição de ideias ou dessa construção da sua própria intelectualidade enquanto produção de conhecimento, que é a argumentação, eu separei 3 fórmulas, 3 modelos, 3 elementos que nos ajudam muito a argumentar, a criar, a descrever as nossas ideias, que nós podemos tomar como armas, entendendo armas no sentido mais benéfico da coisa, e instrumentos, vamos botar como instrumentos para ficar melhor, né? O que nós podemos pegar ali como apoio para nos ajudar a construir os nossos argumentos. Então, se nós vamos argumentar, nós precisamos de estruturas que possam servir para nos dar uma base para esta argumentação. E aí nós temos alguns elementos, né? O primeiro que eu estou destacando com vocês, que é muito utilizado, eu gosto muito. A área de humanas ela utiliza muito, principalmente em pesquisa bibliográfica, ou seja, utilizando livros, textos, artigos científicos, literatura em geral. Nós temos a utilização da autoridade. A autoridade é quando você usa, por exemplo, aí vamos aqui, a autoridade é quando eu vou usar, obviamente, uma teoria, certo? Ou, necessariamente, um estudioso. Claro que essa teoria é elaborada por algum estudioso. Um cientista, por exemplo. Um filósofo, por exemplo. Certo? Ou até mesmo a literatura comum, ordinária, geral. A própria literatura, certo? Geral. Então, eu posso muito bem pegar um autor dentro destas categorizações, ok? E usar como base, citar como fundamento, utilizar como descrição do meu próprio texto. Então, eu posso muito bem me inspirar numa teoria, certo? Em um autor ou um estudioso do assunto, um cientista, um filósofo, um autor da literatura em geral, posso citá-lo e a partir, obviamente, daquilo que este autor, este cientista, este filósofo criou, eu posso sustentar a minha ideia. Assim eu crio uma argumentação e dou densidade a ela, dou uma estrutura de confiabilidade. Quer dizer, não sou apenas eu que falo isto desta forma, eu tenho outros também
e, claro, bem mais conhecidos que eu, consagrados pela história da filosofia, pela história da ciência, ou história da literatura, e que falam a mesma coisa. Ou seja, eu não inventei, eu tirei de alguma base que eu li, de alguma outra estrutura que me foi oferecida, ou de algum outro elemento que pensou a mesma coisa. Um ser, autor aí, tanto faz. Tá? Perceba que quando eu utilizo autoridade, certo? Eu estou chamando o conhecimento intelectual, eu estou trazendo o conhecimento produzido de forma erudita, eu estou citando o conhecimento que tem uma extrema confiabilidade já construída para me ajudar. Ok? Então, a forma, o modelo, a formulação da autoridade para constituir a minha argumentação é um caminho muito bem utilizado, é uma estratégia benéfica e é também, claro, um modelo de construção que tem toda a sua utilidade dentro do processo argumentativo. Geralmente é um dos mais utilizados. As pessoas citam filósofos, o pessoal gosta dessas frasezinhas de efeito, né? Pega uma frasezinha bonita, aí Aristóteles, Platão, Sartre, essa galera toda aí, e aí coloca lá no texto para poder apoiar a sua ideia. Ela serve de apoio, né? Aí você vai colocar toda a sua ideia sobre este pensamento, ou sobre estas estruturas de pensamento, ou sobre estas teorias criadas, até especulações filosóficas, né? Perceba que a autoridade, ela pode dar muita confiabilidade à sua textualidade, pode, mas ela também enrijece o processo, porque aí você coloca sobre os ombros de um autor e às vezes não sai dele, tá? Então tem que ter cuidado com isso também, mas obviamente ela tem uma possibilidade de atribuir densidade, de atribuir categorização e utilidade muito maior ao texto, ela traz isso com muita facilidade, tá? Uma outra possibilidade, professor, você colocou analogia, claro, aqui nós vamos mexer com a comparação. E este processo ele é muito interessante, é uma estratégia também muito legal, é um caminho que você pode pegar, ou seja, você pode pegar elementos que já aconteceram, fenômenos que já ocorreram, estudos que já foram feitos, produções de conhecimentos que já foram consagradas, e a partir daquilo que você quer construir ou argumentar, você comparar com esses elementos. Tá? Geralmente você utiliza muito as situações já ocorridas. Ó, você pode aqui comparar essas situações já ocorridas com o fenômeno que você está analisando. Você pode comparar os fenômenos já conhecidos, certo? Quer sejam naturais ou sociais, ok? Àquilo que você está argumentando. Tá? Você pode comparar, por exemplo, tá? Elementos sociais, conceitos ou estruturas sociais que já existem. Ó, elementos, conceitos, estruturas sociais, tá? Que já existem. E a partir daí, desta comparação com aquilo que você está construindo, levando em conta aquilo que já foi estabelecido, tá? Para que você construa a sua argumentação de forma coerente. Então, a comparação, certo? O processo comparativo, né? Estar comparando coisas já construídas, estabelecidas, consagradas, com aquilo que você tem como ideia, pode favorecer, certo? Há uma confiabilidade da sua textualidade, da sua construção textual, da sua descrição em texto. É um caminho também muito interessante. A comparação, ela também é muito utilizada. Então, se já aconteceu determinada coisa e ela tem uma determinada estrutura, e o que eu estou propondo também é parecido muito com isso, tem um DNA praticamente igual, então eu posso levar, tá, o meu leitor a concluir que também acontecerá a mesma coisa. Ok? Então, esse processo comparativo,
Perceba, é uma grande estratégia mesmo. Ela embute dentro dela uma possibilidade de você conduzir, de você persuadir o leitor de uma maneira bem eficaz. Claro que a autoridade também faz isso, mas a comparação também nos fornece esta condição. Ela pode suscitar, ela pode trazer, ela pode descrever, ela pode conduzir. E aí o pessoal usa muito essa expressão de persuasão. A autoridade e a analogia têm um poder de persuasão muito grande. Mas, enquanto persuasão, nós temos também o elemento da exemplificação. Tá? Dizem até que o exemplo ele vai persuadir mais do que qualquer outra coisa, certo? Mas, claro, dentro de estratégias de argumentação, nós temos autoridade, analogia, e aí a exemplificação é um elemento que ajuda bastante. Então, por exemplo, você pode, a partir dessa estrutura, citar, certo? Acontecimentos, certo? Como exemplos, certo? Que apoiem a sua ideia. Perfeito? Então, geralmente, enquanto você está desenvolvendo a sua argumentação, você pode, dentro da descrição dessa argumentação, ir citando exemplos que já foram consagrados e acontecidos, que estão ainda em funcionamento, para que estes exemplos possam servir de base para dar confiabilidade àquilo que você está escrevendo. Então, é fato que alguns acontecimentos, certo? Algumas estruturas, alguns conceitos, alguns fundamentos até da vida social, da vida psíquica, da vida econômica, qualquer âmbito, são fáceis de serem encontrados e eles, à medida em que você vai argumentando, você pode ir citando eles, certo? Fenômenos históricos, por exemplo, certo? Que são muito comuns, né? Você analisar dentro de estruturas políticas, econômicas, intelectuais, sociais, estéticas, seja lá o que for, e ir ali dentro citando momentos, estruturas, conceitos que já ocorreram como exemplo para que você apoie a sua ideia e demonstre que a sua construção textual é confiável. Como eu disse a vocês, a exemplificação, né, ela é bem considerada, ela é bem levada a sério e ela é, claro, destacada como uma das grandes estruturas para a argumentação e para o poder de persuasão, né? Porque nós temos também de ter a capacidade de, a partir do nosso texto, conduzir o leitor, persuadi-lo, ou até mesmo, eu não uso muito essa palavra, convencê-lo. O poder de convencimento da exemplificação é muito grande. Tá? Como eu disse a vocês, essas três estruturas aqui, elas têm um poder de persuasão, de construção, de condução do leitor muito forte. Então aqui também fica um pedido para que se tenha muito cuidado com isso, não use isso de qualquer maneira. Tá? Na verdade, são estratégias bem fortes, para você expor as suas ideias de forma textual, ou até mesmo coloquial, em diálogo, falado mesmo. Claro que você vai utilizar, que você sabe da existência, que você domina, né? Conhecimento é poder, e você tem em seu poder estes elementos, e a partir desses elementos você pode construir outros também, mas tenha muito cuidado, porque enquanto estratégia de argumentação, acaba persuadindo, convencendo e conduzindo as pessoas. Então, vamos ter aí um pouquinho, né, de consciência ética dentro do conhecimento, tá? Mas, veja só, a autoridade, a analogia e a exemplificação são excelentes modelos de argumentação, tá? Esses modelos de argumentação vão nos servir, como eu falei a vocês, em todas as áreas, na expressão do nosso pensamento, na construção da nossa textualidade, em todos os elementos possíveis, tá? É interessante que nós tenhamos sempre, né, em mente uma estratégia para argumentar, e aqui essas três, né, são muito interessantes para que a gente possa fazer isso com muita acuridade, correto? Fica aqui o nosso forte abraço, deixando a vocês aqui, né, essa palavra de incentivo, de busca pelo conhecimento, de sagacidade intelectual, de crítica e reflexão filosófica, contando sempre, claro, com a sua autonomia, a sua participação e o seu bom grado, ok? Forte abraço, professor André Luiz, deixando com vocês. Fique em casa, fique com Deus, mas fique conosco também, tá?
Vamos lá, estudem.